Sigo por aqui no meu ateliê, mas a obra continua a todo vapor lá embaixo, né? Eu sei que comecei o outro vídeo falando isso, mas eu quero te atualizar em que ponto estamos lá embaixo. Então, trocamos o piso todo, tiramos a madeira e colocamos um granito escovado maravilhoso, tá? Não é porque é o meu marido que vende não, mas o granito ficou lindo, lindo, lindo. Já pintamos também, porque quando foi colocar o rodapé, né, tira um rodapé, coloca outro rodapé, por mais que esse seja um pouquinho mais alto, acaba que estraga a pintura. Então a gente precisou de pintar a sala inteira, pintamos a sala inteira. A cor ficou linda, eu fiquei apaixonada, eu tava super na dúvida se eu ia gostar do tom, como diz o Miguel, tom de estrogonofe, de lasanha, tom de comida, mas ele amou também. Na hora que ficou pronto, ele falou, não mamãe, ficou lindo. Já tá tudo pintado, então agora estamos nos últimos detalhes, nos últimos ajustes, só colocar o rejunte e aí, graças a Deus, vou ter minha casa de volta, minhas mesas, fazer um monte de mesa linda, receber pessoas aqui em casa. O Daniel falou que ele quer fazer uma festa de arromba para poder reinaugurar a casa. E eu confesso que eu tô morrendo de vontade também de receber todo mundo aqui, porque foram, sei lá, mais de 2 meses sem mesa, sem, né, sem a casa funcionando e faz muita, muita falta. Então a gente tá doido pra encher nossa casa de vida e vocês vão me acompanhar, tá? Na hora que eu for colocando tudo no lugar, vou filmar tudo pra vocês, vocês vão acompanhar, eu colocando cada detalhe, cada arranjo, cada planta, voltar a cortina pro lugar, enfim, todos esses detalhes, vocês vão acompanhar tudo. Então aguardem aí que vem aí, tá? Mas antes da gente fazer o nosso City Garden, eu quero fazer algo. Por quê? Agora tá na fase de colocar o rejunte. E tá um cheiro muito forte, porque a gente escolheu usar um rejunte, que é um rejunte de massa plástica. E tem um cheiro muito, muito forte, tá? E eu tô sentindo falta de sentir minha casa bem cheirosa, bem perfumada. E eu acho que a gente só valoriza algumas coisas quando a gente tá sentindo falta, né? Então eu tô sentindo esse cheiro tão ruim na minha casa, tão forte, né? De produto químico. E eu quero sentir minha casa toda perfumada. E aí eu já fiz muito, muito, muito difusor de ambientes com varetinha. Só que agora eu quero variar. Eu quero fazer um difusor de ambientes diferente dessa maneira. E a gente vai fazer agora, juntas. E eu vou te ensinar esse passo a passo. Eu vi na internet, eu falei, gente, é muito simples, muito bobo de fazer e é muito charmoso. Então, o que a gente vai precisar para fazer esse difusor, tá? Vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar de quadradinhos de tecido de algodão cru. E aí você pode utilizar ou a cola de silicone líquida ou a cola Pega Mil. E aí a gente vai precisar também de um cordão de algodão. Aqui eu tô usando um de 8 milímetros. Pode ser mais fino também, mas é importante que ele seja de algodão. É basicamente isso. E é claro, um vidro e o difusor também. Mas eu vou te mostrar isso logo mais. Vamos começar fazendo? Aqui eu já adiantei, já cortei em pedacinhos de mais ou menos 12 por 12. A gente vai precisar de 3 deles. Então, 3 pedacinhos de 12 por 12, que eu tenho até mais, tá? Não tem problema um ficar um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas é aproximadamente 12 por 12. A gente vai dobrar ao meio, depois vamos dobrar ao meio de novo e depois na diagonal. E aí eu vou cortar uma espécie de meia-lua aqui, tá? Então, ó, fazendo se fosse um círculo aqui. Só que o círculo, eu deixaria essa parte lateral mais retinha. Aqui, eu quero fazer uma flor. Então, eu vou entrar, tá? Então, eu entrei nas duas pontas, porque aí na hora que eu abro, tá quase uma flor, tá vendo? E aí eu vou aqui, só cortar o meiozinho. E repito o processo com as duas outras partes. Então, fiz os 3. Eu sempre que eu vou cortar o cordão de algodão, eu gosto de passar uma fita adesiva, um durex aqui na ponta para eu poder cortar. Porque assim eu não perco material, porque na hora que você vai ver aqui, ó, na hora que eu vou tirar, ele abre. Tá vendo? Pro que a gente vai fazer aqui não tem problema.
mas dependendo do que a gente vai fazer diferença. Então, sempre que eu vou cortar, eu faço isso. Esse tamanho aqui vai depender do tamanho do seu vaso, tá? Que você vai colocar o difusor, da altura dele, porque a essência, né, vai subir por aqui, vai sair pela flor e aí vai perfumar o ambiente. Então, precisa sempre estar em contato com todo o líquido. Então, vai depender do tamanho que você está utilizando. Aqui eu estou usando um de 15 centímetros. E agora, eu vou pegar a cola de silicone. Qual que é a vantagem da cola de silicone? Não é uma cola quente da vida. Pode parecer bobagem, mas eu tenho alunos, né? Conheço pessoas que não têm muita intimidade com a pistola de cola quente, têm medo de se queimar e que é um medo real, tá? Porque pode acontecer. Então, é algo para você que está começando no artesanato e quer criar peças lindas, pode começar pela cola de silicone. Mas a desvantagem dela é que, diferente da cola quente, ela não cola exatamente na hora. Então, a gente vai ter que o quê? Passar e aguardar uns minutinhos para ela secar. Bem pouquinho, coisa de uns 5 minutinhos está seco. Mas tem essa questão. A cola quente, na hora, 2, 3 segundos, já fixou certinho. Então, como tudo na vida, temos vantagens e desvantagens, né? Então, a gente vai escolher nossas batalhas. Mas aqui dá super certo. Eu gosto muito da cola de silicone. Eu ando fazendo muitos trabalhos com ela. Então, eu vou passar aqui em volta do furo. Vou passar de dentro e vou de fora pra dentro aqui. E vou colar, deixar mais ou menos 1 centímetro aqui. E aí eu colo a minha flor. E aí, como eu falei, não cola instantaneamente. Vou repetir o processo aqui. A cola Pega Mil, ela não é tão rápida como a cola quente, mas ela funciona super bem também, tá? Pra gente ir formando, ó, a florzinha. Segurar aqui só 1 minutinho, mais ou menos. Pode segurar um pouquinho menos, pode pôr uma fita crepe também, mas não tem necessidade, tá? Só tem um pouquinho de paciência que cola. E na terceira e última, e vou ter na minha florzinha sendo formada. Aí a gente segura. Se você não quiser segurar, eu não quero segurar e tal, você pode pegar uma linha e dar uma amarradinha para poder segurar um pouquinho. Eu tenho um outro aqui que tem 5 minutos que eu fiz e já tá sequinho. Já tá super seco. Vou puxar aqui um pouquinho. Coisa de 10 minutos atrás, 5 minutos atrás. E assim fica a nossa flor. Fica muito linda. Olha que lindo isso. Calma que aí agora a gente vai transformar ela num difusor. Antes da gente ir para o passo a passo do aromatizador de ambientes, que eu vou deixar a receita aqui embaixo também, quero te pedir uma coisa. Curte, comenta esse vídeo. Comenta aqui o que você achou até agora, se você tá achando fácil esse passo a passo, se você vai fazer aí na sua casa também. Comentário e curtida é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Vídeos como esses daqui você vai ver demais, combinado? Se você sentir que alguma pontinha tá solta, não tá colando com a cola de silicone, aí você pode tranquilamente fazer com a Pega Mil. Se quiser fazer tudo com a Pega Mil também, mas é só aguardar um pouquinho que a cola de silicone ela fixa bem. Então vamos lá. A receita é muito simples, muito simples mesmo. A gente precisa de base para perfume e uma essência. E a proporção é 1:5. Então, se você usar 100 ml da essência, você vai usar 500 ml da base para perfume. Se você usar 200 ml de essência, você vai precisar de 1 litro dessa base para perfume, tá? Existem outras receitas também, mas para mim essa daqui é a mais fácil. Você pode misturar direto e fazer, né, de uma vez. Então aqui separa os 500 ml ou os 200, e aí você mistura tudo, e aí você já coloca vários pela casa, para a casa ficar super cheirosa. Ou você pode fazer direto no vidro que você tá fazendo. Escolhi esse vidro, que é um vidro super fofo, que a gente encontra também em lojas que vendem materiais para essência. Ele vem com essa basezinha dourada, eu acho bem
bem bonitinha. E para transporte, se você quiser fazer para presentear, ele vem com um protetor aqui, ó, que aí não vaza, tá? Então eu vou colocar 5 partes, pode pôr. Para poder medir bem também, você pode colocar numa vasilha que tem todos os ml montadinho certinho. Eu escolhi uma essência que eu gosto, que é Honey e Lemon, então é mel e limão, super fresca. Vou colocar aqui. Ou então, se você estiver pensando assim, ai, eu vou ter que ir atrás de base para perfume, de essência, escolher uma essência, sabe o que você pode fazer também? Compra uma pronta, em farmácia a gente encontra várias, em lojas, né, em supermercado até a gente encontra, às vezes vem numa embalagem mais simples, e aí a gente vai e coloca uma embalagem super bonita e fica lindo. E agora eu vou colocar, complementar com a base para perfume. Vou fechar e vou misturar para poder pegar bem o cheiro, misturar bem, né, a essência com a base para perfume. E olha, que coisa mais linda, deixa eu sentir. Nossa, bem cheirinho de mel com limão mesmo, tá? Bem gostoso. E aí eu vou te dar mais uma dica. Aonde colocar para sua casa ficar bem perfumada, bem cheirosa? Pode colocar num banheiro, que na hora que você abrir a porta, ele vai bater aquele cheiro. Pode colocar num corredor, que na hora que você for passar, dá aquele cheirinho também. Pode colocar num móvel embaixo da janela, que aí na hora que bater aquela brisa ali da janela, vai perfumar a sua casa toda. Então dá pra gente usar a nossa criatividade e colocar vários espalhados pela casa. E aí, a gente vai simplesmente colocar aqui. Vamos ter nosso lindo difusor de ambientes que esse cordão de algodão vai beber, né, todo esse difusor e vai exalar aqui pela florzinha. Olha que delícia. Nossa, já começou a sentir o cheirinho aqui já. Uma delícia. Fica muito linda, né? Então continue aqui no canal, assistam todos os vídeos, tem muito vídeo legal, muito passo a passo para que você deixe a sua casa cada vez mais linda e o melhor, utilizando as suas mãos. Então acompanhe, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo que a gente vai reformar o City Garden.